Pronto. Boa tarde, presidente. Queria saber o que o senhor achou da saída do ministro Abraham Weintraub do Ministério da Educação e se dá tempo ainda do MEC participar da discussão sobre o Fundeb. Não, diálogo sempre. Eu acho que o texto está quase fechado, né? Nós estamos apenas com o debate da implementação do valor dos 10% do percentual, que todos já compreenderam que não pode ser a mesma projeção que nós tínhamos antes da pandemia. Eu, inclusive, advogo que a gente passe por 2021 e comece o crescimento a partir de 2022, mas é claro que aqueles que estão no debate há mais tempo querem alguma implementação, acréscimo de valor ainda no ano de 2021. Mas o mais importante é que o texto vem com uma modernização do Fundeb, que eu acho que é muito importante. E, claro, o governo sempre nós estivemos sempre abertos para dialogar com o governo, né? É que muitas vezes o próprio Ministério não estava disposto a dialogar com a comissão do Fundeb. O senhor espera que fique melhor o MEC com essa troca? Com essa troca não, porque a gente não sabe quem vai ser o substituto, mas vai ter uma troca de qualquer forma. A gente espera que possa ficar melhor, né? Estava muito ruim o Ministério da Educação, todo mundo sabe a minha posição, então não adianta aqui ficar reafirmando. Eu acho que não é isso que vai melhorar o diálogo com o Ministério da Educação. Esperamos que a gente possa ter no Ministério da Educação alguém de fato comprometido com a educação e com o futuro das nossas crianças. Obrigado, presidente. Presidente, sobre a questão das cotas, que foi revogada hoje pelo agora ex-ministro, já há uma movimentação aqui no Congresso para voltar essas cotas negros e índios na pós-graduação. O senhor acha que isso tem como andar rápido? Não, vamos conversar agora com o novo ministro, dialogar com o ministro da Articulação Política, para ver se nós podemos resolver isso no diálogo com o governo, sem necessidade de votação de um projeto de decreto legislativo. O ideal é que a gente consiga mostrar ao governo que essa última decisão do ministro, já sabendo que ia sair, talvez tenha baixa legitimidade num tema tão importante, né? E que vai gerar tanta polêmica e tanto desgaste para o governo em todo o Brasil. Presidente, boa tarde. Só tem um comentário, enfim, sobre a primeira notícia do dia, né, que foi a prisão do Fabrício Queiroz, enfim, no sítio do advogado do senador Flávio Bolsonaro? Não entendi. Não, só para saber se só tem algum comentário sobre, né? Não tem comentário sobre esse assunto, não. Tá. Não é assunto da política. E sobre a questão, o governo editou também hoje uma MP que faz alterações na Lei Pelé, né? Enfim, ontem a Câmara votou um projeto, algumas coisas até da MP, a questão dos 30 dias também estão contempladas no projeto de ontem, e tem essa questão do direito de transmissão, né? Enfim, que o time mandante vai poder negociar com a emissora que quiser. Como que o senhor viu essa MP? Você já conseguiu ter uma avaliação sobre o texto? Olha, nós tínhamos conversado com o governo que com a votação do projeto de lei ontem, não existiria medida provisória. Não entendi porque da edição, é um direito do governo, né? A Câmara vai avaliar, né, sobre todos os aspectos. O que eu defendo é que essa discussão é uma discussão mais profunda do que cabe numa medida provisória, né? Não sei nem se tem toda essa relevância e urgência para uma medida provisória você discutir a questão do tempo da utilização das transmissões em relação a quem tem o direito de decidir por elas, se é um mandante ou se é um acordo. Eu acho que talvez essa medida provisória nos dê o espaço para a gente discutir de forma definitiva a questão da Liga de Futebol no Brasil, porque a questão da televisão está incluída nisso. Nós temos bons exemplos de liga no mundo, a Liga Espanhola, né, que tirou o futebol espanhol de uma situação muito ruim, né, que tinha uma participação na economia espanhola muito parecida com a participação do futebol brasileiro, próximo de 0,7% do PIB, hoje acho que próximo de 2% do PIB, e acho que esse talvez seja a oportunidade de a gente realizar esse debate, já que vai se discutir a transmissão certamente é um ativo fundamental na Liga Espanhola, por exemplo, como eles conseguiram, né, sair da Espanha com as transmissões dos jogos do campeonato espanhol, aumentando muito a renda dos clubes, gerando as condições para que, né, essa renda, né, claro, dos maiores clubes, gerasse condições para financiar os clubes
que estão subindo para a primeira divisão, ou aqueles que estão caindo, que perdem muita receita. Então esse é um ativo fundamental, ele não pode ser tratado de forma isolada. Então eu acho que nós deveríamos aproveitar essa medida provisória, né, e fazer um debate maior. Não sei se nela, mas através da sua tramitação, uma discussão se não está na hora da gente ter um futebol mais moderno, né, e mais, com maior compromisso, inclusive, com o profissionalismo e as condições que o futebol brasileiro tem de agregar valor a essa cadeia, inclusive no exterior. Boa tarde, presidente. Eu sei que o senhor falou que não quer comentar nada sobre a prisão de hoje cedo, mas no imóvel onde estava o Queiroz tinha um cartaz do AI-5 e esse imóvel era do advogado da família Bolsonaro. Queria saber se o senhor vê isso como uma simbologia, enfim, algo prejudicial no momento de agora. Acho que esse assunto não cabe, eu não devo comentar esse assunto. Acho que eu vou tratar da política, das medidas provisórias, da decisão do Waltraub, né, em relação ao tema tão polêmico que ele decidiu. Acho que essa é disso que eu devo tratar e da pauta da Câmara. Eu acho que esses outros assuntos não cabem à presidência da Câmara, ao meu papel falar sobre isso. E sobre a saída do Weintraub, o MEC soltou uma nota agora que no final diz que o ministro tentou ainda criar um projeto de emissão de carteirinhas, mas no final responsabiliza o Legislativo por não ter votado. E diz assim, a nota termina assim: a pauta não foi aprovada dentro do prazo necessário pelo Legislativo e milhares de jovens ficaram sem 3 pontinhos de reticências. Eu queria saber se o senhor quer comentar algo sobre isso. Não vou responder a ex-ministro. Vou responder ao próximo ministro. Obrigada. Presidente, voltando um pouquinho ao assunto, ontem o deputado Otônio de Paula reclamou da postura do senhor e disse que se o senhor não se manifestasse em proteção a essa casa, ele foi um dos deputados que teve o sigilo quebrado, o senhor se apequenaria, mostrando que se algum deputado é bolsonarista, o senhor não defenderia como presidente dessa casa. Queria saber se o senhor quer comentar a declaração do seu colega. A presidência da Câmara tem defendido a instituição mais do que todas as outras. Aquilo que a Câmara e eu, né, como presidente da Câmara, nós passamos desde o ano passado com ataques de grupos milicianos virtuais organizados contra a instituição, contra a presidência da Câmara, um fato grave contra a nossa democracia. E em nenhum momento eu perdi o meu equilíbrio, a capacidade de diálogo, de pautar as matérias relevantes para o país, e vou continuar fazendo, né? O tema da fake news é um tema muito importante que precisa de uma posição, de um marco, de uma regulação clara que garanta a liberdade de expressão, que garanta a liberdade de imprensa, mas que, né, tenha regras claras em relação à utilização de robôs, de financiamento, né, ilegal, né, para viralizar o ódio, né, para desqualificar pessoas, instituições, né, isso enfraquece as nossas democracias. Se no mundo ocidental nós vamos querer manter o nosso conceito de democracia, o enfrentamento às fake news ele é fundamental. E é disso que a gente fala quando a gente quer discutir um projeto de lei que enfrente isso, né? Que não use o projeto para proibir críticas contundentes, mas que limite. Eu acho que os votos dos ministros do Supremo em relação ao inquérito à fake news, ele tem bons conteúdos mostrando a importância, né, de enfrentar esse tema e qual é o limite, né, entre, né, a liberdade de expressão e o abuso, né, a utilização das redes sociais. A Câmara defende, sempre defendeu e vai continuar defendendo os deputados. O que a gente tem defendido sempre, e é uma coisa que a imprensa critica muito, né, é que todas as ações do Judiciário contra parlamentares, principalmente de medidas cautelares, elas precisam, né, ser respaldadas e autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Todos os parlamentares que tiveram ações, né, que atingiram o gabinete, a residência oficial dos parlamentares, a Câmara sempre trabalhou, a nossa Procuradoria, a nossa Secretaria-Geral, na defesa dessa posição. Em alguns casos vencemos, por exemplo, no caso da deputada Simone Morgado, na legislatura passada, nós tivemos a ação, né, a decisão do ministro Alexandre, à época, defendendo que a nossa posição estava correta, que cabe nas cautelares necessariamente a decisão do Supremo Tribunal Federal. É a nossa interpretação da mesa de direito. Agora, durante muitos anos,
ficaram defendendo e continuam defendendo a queda de todo o foro privilegiado, chamado foro privilegiado ou foro de prerrogativa, dos parlamentares, dos ministros do Supremo, do STJ, tudo para uma primeira instância. Nós temos inclusive uma PEC que está para ser votada sobre esse tema. Inclusive tem uma emenda, muito criticada pela imprensa, mas que eu defendo, que coloca exatamente essa questão, que as cautelares precisam de autorização do Supremo Tribunal Federal. Essa defesa nós fazemos, por mais que tenha críticas por parte da sociedade e da imprensa, e vamos continuar fazendo. Agora, outra coisa é eu falar que um parlamentar não pode sofrer, né, não pode ter uma investigação por parte do Supremo Tribunal Federal. Aí eu vou estar indo contra tudo que, como presidente da Câmara, eu defendi nos últimos 3 anos. Então, o deputado tem toda a condição, o direito de criticar. Qualquer posição que os deputados tenham, eles podem recorrer à mesa e a mesa vai avaliar se concorda com a preocupação, com a crítica de cada um dos parlamentares. Se nós concordarmos, nós vamos, junto com a Procuradoria, ao Supremo Tribunal Federal. Se nós não concordarmos, nós vamos colocar publicamente qual é a nossa posição. Então, a nossa posição, ela sempre foi muito clara em respeito, e quando o Supremo decidiu, que acho, tenho críticas àquela decisão, mas respeito, porque a nossa posição é sempre respeitar o Supremo Tribunal Federal, quando julgou apenas por o foro de prerrogativa apenas dos parlamentares e não dos outros 50 mil servidores públicos que também têm foro por prerrogativa, nós sempre criticamos, né? E a PEC eu acho que vem restabelecer, porque quando ela for aprovada, todos que têm foro prerrogativa vão para a primeira instância, e eu continuo defendendo, por mais que tenha muitas críticas, que as cautelares precisam ser na instância aonde esse servidor público, permanente ou não, ele tinha o seu foro de prerrogativa estabelecido antes da aprovação da emenda constitucional. Agora, fora isso, eu falar que o parlamentar não pode ser investigado, como muitos foram, e a gente sabe que quando é contra um adversário nosso, muitas vezes a gente nem olha se consideramos aquela ação correta ou não, né? Aplaudimos porque é o nosso adversário. É por isso que eu digo que o nosso papel é compreender o que diz a Constituição, o que diz as nossas leis, e defender e respeitar a Constituição e as nossas leis, independente dela atender às vezes aos nossos adversários ou aos nossos aliados. Então, claro que o deputado, esse e todos os outros, tem a presidência da Câmara sempre aberta para receber as críticas, aquilo que eles consideram que foi errado na operação do Supremo Tribunal Federal, e se a nossa assessoria jurídica entender que está certo, certamente a Câmara vai cumprir o seu papel. Agora, se a gente entender que não, né, nós também não estamos aqui, né, para descumprir, né, e recorrer daquilo que nós consideramos que está correto, que nós sempre defendemos, que cabe ao Supremo Tribunal Federal, certamente nas cautelares, autorizar qualquer operação contra quem tem foro de prerrogativa. No caso de quem tem foro no Supremo Tribunal Federal, ou tinha. Só mais uma pergunta, presidente, a respeito da comissão mista para avaliar o adiamento das eleições. Ela desistiu porque o Senado Não, porque nós fizemos uma reunião de líderes da Câmara e do Senado, o Senado é a casa da Federação, deve votar primeiro e depois a gente deve votar na Câmara. O Senado parece que tem um número maior para se aprovar o adiamento. A Câmara, eu ainda tenho opinião que está muito dividido, nós vamos precisar de algumas semanas para tentar construir uma maioria ou não, ou deixar claro que não há essa maioria. Eu acho que a Câmara ainda está muito dividida, porque os prefeitos pressionam muito pelo não adiamento. A única coisa que eu tenho dito aos prefeitos de forma clara é que se nós não tivermos condição de fazer eleição em outubro, e se nós não tivermos eleição esse ano, nós vamos ter que usar a lei orgânica de cada município e olhar aonde tem previsão de quem é o substitutivo na falta de prefeito, vice-prefeito e vereadores, porque de forma nenhuma, pelo menos a presidência da Câmara, vai autorizar nenhum debate que prorrogue o mandato de ninguém por um dia. Isso seria construir no futuro uma fissura institucional e democrática na Constituição brasileira em relação à possibilidade de se utilizar esse instrumento no futuro, não agora que o presidente Bolsonaro não tem maioria no parlamento, para um presidente popular no parlamento daqui a 10 anos, ele usar essa jurisprudência e prorrogar o seu mandato de forma permanente. Então, a prorrogação de mandato, para mim, inclusive, não há nem condição
de se discutir. Então, se a decisão da Câmara e do Senado for manter em outubro e, por acaso, a pandemia inviabilizar a votação em outubro, nós teremos que olhar cada lei orgânica de cada município e ver quem é aquele que, pelo período, né, de não eleição, até o que o TSE marque novas eleições, vai administrar as cidades até esse período, fevereiro ou março do próximo ano. Agora, prorrogar mandato é uma questão que eu deixo muito claro que não há possibilidade, como eu respeito também aqueles que entendem que é melhor manter a eleição no mês de outubro. Presidente, ainda sobre esse assunto, como isso tem que ser feito por PEC e existe essa divisão, o senhor inclusive vem dizendo isso já há algum tempo, repetiu isso agora há pouco numa live da qual o senhor participou, o senhor acredita que, vindo do Senado, onde há aparentemente um consenso maior, aqui na Câmara pode emperrar pelo simples fato de existir essa divisão em função da pressão de prefeitos e aí a PEC não andar? É tudo legítimo. Prorrogar ou não prorrogar é legítimo. Eu tenho a minha posição pessoal. Todos sabem qual é, vocês já sabem qual é. Agora, não é porque eu tenho a minha que ela tem que prevalecer. As pessoas estão me perguntando, você viu na live, acho que no Senado tem maioria. Eu acho que na Câmara ainda não tem e talvez não tenha. O que a gente precisa é falar as coisas com transparência. Há um número grande de médicos, há um país continental, eu não trato nem de segunda onda da pandemia, eu digo que a pandemia estará, o vírus estará crescendo em algumas regiões e caindo em outras. Como é um país continental, é difícil você tomar uma decisão que resolva o problema de todas as regiões. Você vai ter, vamos dizer que seja pelo adiamento, você vai ter municípios que vão dizer que não era necessário, porque já não há mais o risco, do aumento da contaminação, e você vai ter outras regiões que vai dizer, se a gente não tivesse adiado, não teria condições de realizar as eleições, de pedir votos para a sociedade. Então você vai ter, num país continental, várias realidades, que são várias regiões diferentes em cada uma das regiões do país. Então é claro que uma decisão, ela não necessariamente precisa estar baseada nesse assunto, naquilo que acontece na minha cidade do Rio de Janeiro, ou no meu estado do Rio de Janeiro, mas baseado naquilo que projeta em relação a todas as regiões do país. O presidente do TSE falou sobre, o ministro Barroso falou sobre tomar uma decisão até 30 de junho, sobre levar ou não adiante essa história. Eu queria saber se o senhor já conseguiu enxergar melhor de que maneira isso será feito aqui no Congresso, se, por exemplo, os trabalhos ainda estiverem sendo feitos de forma virtual. Nós já votamos uma PEC virtual muito mais complexa do que o adiamento e nós não temos nenhum problema de votar. O que nós temos que discutir é se os votos existem, para o adiamento da votação ou não. Mas isso é democrático, é da democracia. Os deputados e as deputadas vão ter todas as condições, se o Senado aprovar, de decidir pela ratificação da posição do Senado ou pelo arquivamento da PEC. Presidente, hoje o próprio Weintraub anunciou, quando ele confirmou a saída do MEC, que existe a possibilidade de ele ir para um Banco Mundial. Eu queria saber a opinião do senhor sobre essa possibilidade dele ir para lá mesmo. Dele ir para um banco mundial? Do Banco Mundial? É porque não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009, ele era um dos economistas do banco. Mais alguma pergunta? Tudo pronto? Rafael, você está de castigo? Não vai perguntar? Só o Marcelo que pode perguntar? Que? Da CNH, mas voltou para o texto. Você é contra? Você é o primeiro. Eu tenho 4 cadeirinhas. Elas são suficientes para todas as situações. Às vezes eu estou na casa da minha tia e eu tenho que pegar um táxi, vou pegar um ônibus onde não tem segurança e onde ele não tem. Eu não posso pegar uma casa da minha tia no lugar. Pode deixar fazendo alimentação. Não, acho que a sua preocupação é correta, mas também criança sem cadeirinha também é perigoso. É uma polêmica. O quê? Mas por que ela pode ir no táxi e não pode ir no carro? O quê? Porque está sendo colocado na lei. Não, ele está... Tá. O táxi só pode ser cadeia no colo.
Pode. Ela vai, mas ela não... Não, eu acho que tem que ter cadeirinha para todos os carros. Eu acho que não. É até inconstitucional. Não é? Pode num e pode no outro. No táxi ela não pode, mas eu confio muito mais no que ela não está fazendo com você no pode. Mas eu confio que os táxis nunca vi, pode. Eu já peguei táxi. Quanto tempo a gente vai ficar discutindo isso aqui? Mas de fato é um tema importante. Sem dúvida nenhuma é importante. Eu concordo com você. Eu fiz a brincadeira, mas eu concordo. Eu acho que eu defendo a cadeirinha. Eu entendo a dificuldade. Eu tenho 2 filhos pequenos, um de 2 e um de 4 anos, que precisam de carteirinha. Às vezes, quando você olha, você, cadê a cadeirinha? Aí tem que parar tudo e voltar e resolver. Porque tem situações. Às vezes, já aconteceu, eu estou num lugar. Eu tinha, por exemplo, eu vou para São Paulo com a minha família de lá. Eu tinha que pegar um avião às 6 da manhã, eu estava na casa de um amigo meu, não tinha cadeirinha lá, porque ele não tinha filho. Eu precisei pedir um táxi, o Entendi. cara chegou drogado, ele estava depois da balada. Eu tinha um táxi, perdi o rumo, mas ele mora... Mas aí é um problema também, uma variável também. Mas aí você tinha que ter tomado... Aí tem outras leis para punir o taxista ou o motorista do Uber. Eu entendo. Né? Nós vamos ter regra, nós vamos ter aqui construção que vai te dar razão ou não vai te dar razão. Ela não se obrigatória. Eu sei que não vai ser aprovado isso, mas só queria fazer essa conversa com o senhor, porque ela se obrigatória. Mas esse foi o tema mais polêmico quando o presidente apresentou esse projeto, né? Sim, e o argumento dele é esse, do taxista. Não tô. Acho que é válido, mas é um tema que durante esse período todo foi a primeira vez que eu ouço alguém fazer essa crítica. Do ponto de vista da comoção da sociedade, foi muito grande, né? Eu acho que agora reverter isso não parece simples, né? Eu tenho 4 cadeirinhas, elas não são suficientes assim. E aí eu acabo pegando um ônibus, porque como parente não pode dar calor, eu acabo pegando um Uber no táxi, não tem essa... Vamos ver. Vou dar uma olhada na redação. É a última matéria do dia. De 7 para 10 anos. De 7 para 10 anos, é isso aí também. Vou dar uma olhada com ele, os motivos. O Uber depende da fiscalização da prefeitura. Tem prefeitura que deixa, tem prefeitura que não. Tem que parar o taxista. Entendi. Mas é uma situação que, assim, Não, de fato é. causa insegurança. Concordo. Mas foi um debate que você sabe que foi majoritariamente a sociedade defendeu a tese que está no texto. E que eu acho que a segurança para as crianças, a cadeirinha é muito importante. Não tem como não... Não é sempre que é possível ter uma cadeirinha, porque o voo é maior que isso aqui. Eu sou uma machista, mas eu sou homem carrega. A minha ex-mulher, ela tem mais dificuldade de carregar isso, a criança mais mala de criança. Aí é um outro problema. Só uma perguntinha aí. Uma perguntinha. O senhor falou que o Weintraub tinha ajudado a quebrar o banco do Brasil. O senhor trabalhava no banco? Pois é. O senhor acha que ele vai ajudar a quebrar o banco? Não, aí sim está